Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao projeto Evoluindo. E falando nisso, você já se perguntou como a vida na Terra surgiu e como evoluiu para o que conhecemos hoje? Ainda não temos uma resposta concreta, mas o que não falta são teorias. Alguns pesquisadores sugerem que viemos de um meteorito e paramos aleatoriamente aqui no planeta. Outros já dizem a respeito da teoria do Big Bang, grande explosão que gerou as primeiras formas de vida. Mas uma das principais teorias é que a vida surgiu nos oceanos. Entretanto, essa teoria vem sendo criticada, visto que o ambiente marinho tinha algumas características que talvez não permitiriam o surgimento da vida ali. Dentre elas, pode-se citar o baixo nível de fósforo, molécula essencial para a formação do material genético. Além disso, também podemos citar a maior exposição à radiação UV, que poderia causar alterações imunológicas, e também um ambiente com muitos sais, e provavelmente os primeiros organismos vivos não tinham como eliminar esse excesso de sal. Acredita-se, portanto, que os primeiros organismos evoluíram em ambientes com alta concentração de potássio, zinco, manganês e compostos de fósforo. Bem, isso não era algo que o mar poderia fornecer. Por isso, uma das teorias de origem da vida diz que as primeiras células poderiam ter surgido em campos geotérmicos, dentro de lagoas de vapor geotérmico que é condensado e resfriado. Esses campos podem ser aquáticos ou terrestres e são caracterizados por fontes de água muito quente, podendo ser encontrados até hoje em diversos países. Mas por que a vida surgiria em um campo terrestre e não em um aquático? Bom, para responder essa pergunta, precisamos entender um pouco mais sobre os campos geotérmicos terrestres. Eles acumulam uma grande quantidade de fosfato, o que poderia ajudar a formar o material genético das primeiras formas de vida. Além disso, ocorria uma lixiviação dos metais das rochas, causado pela presença de água quente e carbonato. Outro fator importante para tentar explicar a origem da vida é entender como esses campos funcionavam. A água oriunda da chuva se misturava com fluidos de magma e era aquecida e se misturava novamente com metais. Esses metais sofriam lixiviação e subiam para a superfície por meio de fendas entre as rochas, enriquecendo essas águas termais. Parte desses materiais vão para uma segunda divisão ali no campo geotermal, a fase vapor, na qual os compostos são ejetados em orifícios chamados de fumarolas, sendo que a concentração de potássio é bem alta nessa fase. Alguns cientistas dizem que esses campos não poderiam abrigar as primeiras células, porque eles liberam compostos muito ácidos e são inóspitos a vidas. Porém, essa característica pode ter vindo de campos geotérmicos atuais, mas não dos antigos, já que, devido à escassez de oxigênio na Terra primordial, o pH poderia ser mais próximo do neutro do que do ácido. Além de contribuírem para o surgimento das células, eles também poderiam ter colaborado para a evolução delas. Isso pode ser explicado a partir da divisão dos campos em duas partes, a mais superficial, onde era realizada a produção de compostos orgânicos, e a mais funda, que poderia ser um abrigo para as primeiras células, já que nesse local elas estariam mais protegidas da radiação UV. Também acredita-se que o sulfeto de ferro precipitado em volta desses campos era capaz de formar bolhas, que poderiam servir como uma primeira membrana celular, garantindo proteção para os primeiros seres vivos. Por fim, como as lagoas estavam circundadas de outras lagoas, as épocas de enchente poderiam ter sido essenciais para a dispersão das primeiras formas de vida para essas outras lagoas, contribuindo para a dispersão e evolução dos primeiros seres vivos até chegar, depois de milhões de anos, nas formas de vida como conhecemos hoje. Essa é só uma das diversas hipóteses que tentam explicar a origem da vida. E se você se interessa por esse tema, não deixe de acompanhar o canal do Projeto Evoluindo para mais vídeos sobre o assunto. Tchau, tchau! Até uma próxima!